publicanos, procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou até aquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar de meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar o que havia se perdido. Amém? Nós vamos ler também, irmão, para fazer a introdução da mensagem, Lucas 13, versículo do 6 ao 9. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Porquanto, corte-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Então ele está fazendo uma pergunta: por que ela está utilizando a terra inutilmente? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-me ainda este ano, até que eu escave ao redor e ponha estrume ou esterco. Se vier dar fruto, muito bem; se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Amém, irmãos? Hoje é o culto frutificado. E o Rabino me chamou para ministrar e falou para nós falarmos a respeito de frutificação, a qual é o tema do culto. E logo quando nós lembramos da palavra aquilo que vem na nossa cabeça é o quê? Dar frutos, correto? Então nós plantamos uma árvore com o intuito do quê? De um dia essa árvore ela venha crescer, e não só apenas eu utilizar ela da sombra qual ela pode me proporcionar, mas também daquilo que ela pode gerar de benefício para mim. Por quê? Porque existe um cuidado a qual você vai ter com aquela planta, com aquela árvore, até que ela chegue ao período que ela entregue fruto para nós, e geralmente isso demora alguns anos, para que nós possamos ali se alimentar daquele fruto. Então, o fruto, ele sempre vai alimentar alguém. A importância da frutificação é o quê? É que quando nós frutificamos em Cristo, os nossos frutos sempre alimentam a vida de outras pessoas. E o texto a qual nós lemos, o segundo texto, de Lucas 13, a partir do versículo de número 6, Jesus fala uma parábola a respeito de uma figueira, a qual ela estava em uma vinha, plantada em uma vinha, mas diz que já era o 3º ano que o dono da vinha, ele vinha até aquela árvore para procurar fruto e não achava. E aí diz que ele fala assim: ó, já é o 3º ano, não deu fruto, corta, porque ela está ocupando a terra inutilmente. E aí o vinheteiro fala assim: não, deixa eu trabalhar mais 1 ano nela, porque daí se ela não der fruto, aí sim nós cortamos ela. E o interessante, irmãos, é que nós já vamos entrar em Zaqueu. Para uma figueira, ela não precisa, Robinho, ter uma terra específica para ela ser plantada. Vai semelhando isso com a nossa vida. Ela não precisa ter um preparo específico para você cultivar uma figueira. Você não precisa ter a melhor terra, aquela terra a qual ela é muito bem molhada, próximo de uma fonte de água. Você não precisa. Você pode plantar ela em qualquer pedaço de terra que ela nasce. Já uma vinha, não. Uma vinha onde ela estava plantada, ela requer todo um tratamento da terra. Como assim? Ela tem que ser cultivada dentro de uma temperatura entre 14 e 30 graus, para que a minha vinha ela possa frutificar. Senão, ela não dá fruto.
Ela tem que ter um preparo da terra todo especial para isso. Por quê? Porque se a terra ela não for preparada, a minha vinha ela não vai desenvolver da maneira correta para que eu possa ter frutos. E geralmente uma pessoa que tinha uma vinha naquela época, ela utilizava dessa vinha para seu alimento, para o seu trabalho, para o seu sustento. Ela tinha aquilo, ela geralmente era um comerciante. Ela não cultivava apenas porque ela queria. E o interessante é que no meio dessa vinha, aonde a terra é preparada, aonde o solo está fértil, existe uma árvore, uma figueira, a qual não dá fruto. E muitas vezes isso parece muito comigo. Por quê? Porque, olha só, quando Jesus, ele fala com Zaqueu, no último versículo, ele fala assim, porque o Filho do Homem, ele veio buscar o que se havia perdido. O propósito de Jesus era o quê? Ele vir na terra, morrer por nós, para ligar novamente aquilo que tinha sido quebrado lá no jardim. E ele veio e cumpriu o propósito. E agora, eu e você, qual é o propósito de nós nos reunirmos aqui como igreja? Qual é o propósito de nós seguirmos a Cristo? Qual é o propósito da qual Cristo tem para nós? Se não for através de nós gerarmos na vida de outras pessoas. Então nós precisamos frutificar. A árvore ela é plantada para dar frutos. Nós fomos encontrados por Deus para que através das nossas vidas nós demos frutos, para que mais e mais pessoas possam se achegar até a presença dele e entender que ele entregou a sua vida por nós para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. E assim como uma árvore que ela ocupa o espaço inutilmente, quando ela não cumpre aquele propósito dela, irmãos, agora imagina só, pessoas, eu não estou falando que é errado, entenda o que eu vou dizer. Existem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja, que vão ser salvas, Maurício, só que não conseguiu se encontrar, achar o seu propósito. E nós podemos viver isso de uma maneira diferente. Como assim? Eu posso passar a minha vida inteira dentro da igreja, frutificando, ajudando pessoas, fazendo valer aquilo a qual Jesus me chamou. Eu posso passar muito tempo dentro da igreja até Jesus voltar, como voltou para a vida do nosso pastor Alfeu, que, diga-se de passagem, era... Ontem o Léo postou um vídeo lá, na casa dele, quando a gente fazia os encontros de homens lá, todos os homens lá reunidos. E, irmãos, o que mais me marca de falar do pastor Alfeu, era o quê? Era toda vez que ele falava de Jesus, Léo, eu via ele chorar. E para mim isso é constrangedor, irmão. Para mim é... Pensa numa coisa difícil, Gildado, às vezes é cair uma lágrima do meu olho. E aquilo para mim é, sabe... Às vezes ele lendo um texto, pastor, ele chorava, só de ler o texto. E eu até arrepio de falar. E às vezes, Judá, a gente é, sabe, como um sino que, sabe, mas voltando para a mensagem, nem sei onde que eu estava mais. Brincadeira, irmãos. Então, o que acontece? Nós podemos passar a nossa vida dentro da igreja, apenas vindo no culto, cultuando, indo embora, bacana, mas não pode ser melhor? E não é só melhor para você, porque nós cumprimos o nosso propósito quando nós conseguimos ajudar outras pessoas. É mais ou menos igual o Robinho falou sobre prosperidade. É diferente uma pessoa ter dinheiro e uma pessoa ser próspera. Eu falei sobre isso na terça-feira. Uma pessoa que tem dinheiro, aquilo serve só para ela. Uma pessoa próspera, ela consegue ter para ela e ajudar outras pessoas. Agora nós podemos utilizar isso como parte da nossa frutificação. Nós podemos estar na casa de Jesus, ajudando pessoas, frutificando e ajudando mais pessoas a dar fruto. Mas sabe o que acontece?
Acontece que às vezes nós ficamos igual a essa figueira. Nós olhamos e falamos assim: mas Jesus, olha as videiras estão mais preparadas do que eu. Olha quantas videiras tem melhor do que eu, e você vem procurar fruto em mim, que sou uma figueira, a qual estou numa terra que nem sei por que eu estou aqui. E às vezes nós entramos dentro da casa de Deus, e sabe qual que é o nosso sentimento? É assim: por que eu estou fazendo aqui? O louvor está tocando, as pessoas estão adorando, e sabe como que eu estou? Nossa, mas não estou entendendo por que o Emerson faz aquele jeito lá. Por que o Maurício grita desse jeito? O Maurício parece doido. Mas por que o pastor faz assim? Mas entenda que cada um, Deus age de uma maneira, Deus fala de um jeito e Deus usa de um jeito. Muitas pessoas se frustram utilizando a terra inutilmente e não gerando fruto. Sabe por quê? Às vezes porque olha para a videira e quer ser uma videira. Mas Deus te escolheu, Tom, para ser como uma figueira. Nós temos que se encontrar e parar de olhar e falar assim: não, mas usa ele porque ele é mais capacitado do que eu, ele tem mais do que eu, ele pode oferecer mais do que eu. Não. Se Deus plantou você aqui nessa terra, sabe por quê? É porque Ele tem um propósito com você, Ele tem um propósito comigo, não é em vão. E às vezes nós deixamos que isso trave a nossa mente. O Evangelho, irmão, a transformação do Evangelho, ela começa aqui, ó. É na nossa cabeça. Sabe por quê? O Evangelho, às vezes, sentimento faz parte, mas a transformação, sejam transformados pela renovação da vossa mente. A transformação, ela começa na mente. Porque se ela começar na emoção, sabe o que acontece? Muitas pessoas deixam de dar fruto, deixam de frutificar. Quantas pessoas você conhece, a qual um dia já teve na casa do Senhor e se afastou, e não dá mais fruto, ou foi cortado e lançado fora? Sabe por quê? Porque às vezes agiu por um momento de emoção. Eu ouvi isso e eu achei muito interessante. Olha só, o dia que você está triste, Maurício, quanto que é um mais um? E o dia que você está feliz? Continua sendo dois. Se nós levarmos o Evangelho, se nós formos transformados através da emoção, o dia que eu estou emotivo, a qual o meu coração está transbordando de amor, Jesus, Ele é tudo para mim. Mas no dia que eu passo por uma dificuldade, sabe o que acontece? Jesus me abandonou. Sabe por quê? Porque eu estou baseado nas minhas emoções. Eu não estou baseado naquilo a qual era para ser o meu alicerce. É por isso que pessoas entram na casa de Deus e saem da casa de Deus, muitas vezes da mesma maneira. Sabe por quê? O emocional, irmão, é maravilhoso. Entrega na hora do culto, deixa Deus trabalhar na sua vida, se entregue para Ele. Mas a nossa transformação não pode ser baseada nas emoções a qual nós vivemos. Tem que ser baseada no alicerce, na palavra, no nosso conhecimento, naquilo que nós aprendemos. Sabe por quê? Porque o dia que a dificuldade chegar, sabe o que eu sei? Eu sei que é Deus que me sustenta. No dia que eu estiver feliz, eu sei que Deus me sustenta. No dia que eu estiver triste, eu sei que Deus me sustenta. No dia que eu não quiser vir no culto, pastor, que eu não estou sentindo vontade de vir, sabe o que acontece? Eu venho mesmo assim, porque eu não preciso sentir para estar na igreja. Eu não preciso sentir para mim estar aqui. Eu não preciso sentir para frutificar. Por que eu preciso frutificar? Porque eu sei que Jesus me plantou aqui para mim dar fruto, e isso basta. Ah, mas a terra não é tão boa. E aquilo que te alimenta é bom? E o alimento, aquilo que está te alimentando é bom? Então vai dar fruto, irmão. Então vai dar fruto. Às vezes nós
queremos andar segundo as nossas emoções. Nós queremos andar louvando a Deus quando tudo vai bem na nossa casa. Tudo vai bem. Então eu sigo Jesus. Eu acredito nas promessas dele. Só que aí o dia mal chega, sabe o que acontece comigo? Eu sou o primeiro a abandonar. Muitas pessoas, a qual elas são alicerçadas na emoção. E sabe qual que é o meu e o seu dever? É instruir essas pessoas, para entender que o dia mal vai chegar. Assim como chegou para a vida do pastor, para a vida do Maurício, para a vida da toda a família. Se nós olharmos por um lado, o pastor Alfeu está na glória, só que a dor da separação fica. Então, nós temos que entender isso, irmãos, que o que nos mantém, a transformação, ela tem que ser aquilo a qual nós entendemos e conhecemos sobre Jesus, que é o que vai nos manter firmes nesses dias, que vai nos manter alicerçados. E às vezes nós olhamos e falamos, não, mas Jesus usou o Emerson, ele está mais preparado. Eu ainda não gerei nada. O Robinho já gera fruto faz tempo. A Dani gera fruto faz tempo. Mas eu ainda não consegui gerar. Usa ele. Mas diz que o vinheteiro, ele fala assim, não, eu vou dar mais uma chance. Eu vou dar mais uma chance. Eu vou trabalhar nela de novo. Eu vou cavar e vou colocar esterco lá de novo. Mas talvez o dono da vinha, ele falou assim, mas você já fez isso. Só que aí, existe uma coisa diferente, trazendo para nós. Quem sabe a gente já falou assim, não, eu vou frutificar. Mas aí sabe, parece que a semente caiu no meio do caminho, até eu vi aqui, me deu um gás e depois eu me perdi. Aquela vontade passou. Só que novamente hoje, Deus está falando assim, que Ele vai trabalhar mais um tempo, e Ele vai deixar mais um tempo para que nós possamos frutificar, e cumprir aquilo que Deus tem para nós como chamado. E a figueira estava desse jeito, no lugar onde ela achava que não era bom, aonde ela não dava fruto, a terra era boa, a temperatura para uma figueira frutificar era a mesma da videira, ela tinha tudo para frutificar, tudo. E ela se achava no lugar errado. E aí nós entramos no texto de Lucas 19. Zaqueu é como se fosse aquela figueira. O povo tudo seguindo Jesus, uma multidão atrás de Jesus. E Zaqueu, sabe como que Zaqueu estava? Zaqueu não estava preocupado com cura. Zaqueu não estava procurando isso. A parte emocional de Zaqueu, estava alegre ou não, ele não estava querendo Jesus por causa disso. E às vezes, nós temos que aprender com Zaqueu. Porque às vezes nós vemos para a igreja, eu não estou falando que é errado, irmão. Vem, Deus abençoe e é isso que acontece. Mas a gente vem atrás daquilo que Jesus pode nos dar. Nós vemos, a gente entra aqui, muitas vezes, sabe o que acontece? E saímos aqui e falamos assim, Senhor, o culto hoje foi pesado, né? Culto meio... Tá. Só que aí você olha para o Emerson fala assim, cara, até começou pesado, mas foi benção o culto. Depois aquela parte lá, o louvor pegou e foi ó, benção. Tudo isso envolve, sabe o quê? Da maneira que nós preparamos o nosso ambiente para receber, para frutificar. Do jeito que eu tenho, que eu preparo o meu dia para receber. Sabe, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais Ele se revela a mim. Quanto mais distante de Deus eu estou, menos Ele vai se revelar a mim. Então lembra no começo que eu falei? Existem pessoas que vão entrar e sair da igreja muito tempo, vão até ser salvas, mas não vai ter experiências com Deus. Não vai conseguir, sabe, às vezes ajudar outras pessoas. E essa noite,
através dessa palavra, eu venho para despertar a igreja a respeito disso. Nós temos que dar fruto, irmãos. Nós temos que dar fruto. Tem muita gente aqui hoje, bastante membros da igreja. Só que nós podemos oferecer mais para Deus. Nós podemos ganhar mais vidas para Deus. Só que não adianta 3 pessoas trabalhar, 4 pessoas trabalhar, 5 pessoas trabalhar, porque parece que a frutificação, ela está apenas como responsabilidade da liderança. Parece que somente os líderes têm a obrigação de frutificar, aonde não é isso que a palavra nos diz. Todos nós temos que frutificar, todos nós temos que dar fruto. Se Jesus chegar hoje e procurar fruto em você, Ele encontra. E às vezes nós parece que a frutificação é apenas responsabilidade do pastor. Mas por que a igreja não tem mais pessoas? Porque eu e você não estamos falando do amor de Deus. Nós estamos falando apenas aqui dentro. Culto frutificando vidas, culto das células. Quem é visitante aqui essa noite, levanta a mão. Não temos nenhum visitante. Sabe por quê? Porque existe uma preparação para o dia do culto do amigo. Como se o culto do amigo fosse o culto mais importante que tivesse na igreja. Sabe por quê? Porque eu quero dar fruto no dia da festividade. Eu quero dar fruto. No dia da festividade, eu tenho toda uma preparação na semana especial para isso. Como se o culto de domingo, do Frutificando Vidas, não fosse importante, como o culto da festividade. Quarta-feira, foi culto do quê? Quarta-feira, culto da vitória. Foi festividade? Não. 3 almas se renderam a Jesus. E nós se preocupamos com o culto da festividade. E eu não estou falando que não é importante. Mas nós temos que dar a mesma intensidade para frutificar do dia do culto da festividade no culto de domingo. No culto de quarta-feira. É a mesma. Sabe por quê? Porque parece que eu estou medindo. Aqui eu entrego mais e ali eu entrego menos. E isso não é responsabilidade do pastor. É responsabilidade minha, do Emerson, do Maurício, da minha sogra, da Lena, da Jéssica, da Nani, da Armaneide, da Tamires. É responsabilidade nossa. Nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que trabalhar para isso. Se não tem mais pessoas se chegando aqui e nos ajudando a dar mais fruto para o reino, isso é culpa nossa. Zaqueu, ele queria ver Jesus, sabe por quê? Porque alguém falou perto dele. Às vezes não falou para ele, mas perto dele alguém falou. Falou daquilo que Jesus fez na vida de alguém, e a pessoa foi lá. E outro dia eu falei para o pastor, estava conversando com o pastor a respeito disso, a respeito de curas e milagres na nossa igreja. Já aconteceu muito, nós sabemos. Mas está na hora, sabe do quê? Da gente quebrar. E o que passou, irmão, passou. Viver o novo agora. E viver o que Deus tem para nós agora, Lourenço. Eu contar o que Deus fez comigo lá 10 anos atrás, já passou, irmão. E hoje, o que Deus vai fazer na nossa vida hoje? É hoje. O fruto que você deu lá atrás, beleza, Deus já anotou lá, ó. O Du deu esse fruto aqui, ó. Mas não dá para alimentar com um fruto a vida toda dentro da igreja. Nós temos que apresentar mais para Deus. Nós temos que estar mais disponível para isso. Para que nós possamos, nós queremos ganhar. A nossa igreja tem tudo, irmãos. Tudo. Para ser uma igreja relevante aqui no bairro. Tem tudo para isso. Palavra, irmão. Palavra não falta. Qualquer das pessoas hoje, se faltar um pregador aqui, tem condição de pregar. Nós temos pelo menos uns 15 pregadores aqui. Se faltou, eu estou ainda chutando baixo, deve ter mais. Uns 15. Temos um louvor abençoado. E o que está faltando? Sabe o que está faltando? Eu e você dar fruto. É isso que está faltando, irmão. Nós frutificarmos, é o que está faltando. Porque eu converso com ele a respeito disso.
Nossa igreja é benção, mas para mim pode ter mais. Para mim pode mais, irmãos. A nossa igreja tem capacidade para mais. Você tem capacidade de mais. Você pode fazer mais, eu posso fazer mais. Nós podemos alcançar mais pessoas. Mas nós não podemos ficar parados, ocupando a terra sem gerar nada. Sabe? Às vezes nós se preocupamos só conosco. A gente vem, chega no domingo, 4 horas, eu vou lá, tomo meu banho, troco de roupa e venho. E eu tenho um amigo meu que eu vi ele a semana inteira e não consegui falar de Deus para ele. Eu também faço isso, tá? Eu estou me colocando junto, eu também faço isso. Acho que chegou a hora da gente mudar. Chegou a hora de nós vivermos, sabe? Coisas novas. Porque se nós continuarmos, irmão, do jeito que está, nós vamos viver mais do mesmo. Mais do mesmo. Só que se nós sairmos daqui, sabe, dar essa virada na chave, na mente, você precisa frutificar, irmão. Eu preciso frutificar. Você precisa ganhar alguém. Eu preciso ganhar alguém. Eu preciso falar de Jesus para alguém. Alguém precisa olhar para mim e falar assim: cara, eu quero ir lá onde que você vai. Às vezes nós passamos por pessoas doentes, nós nem oramos. E nós queremos que a pessoa seja curada. Mas você ora por quem? Ah, mas Deus vai usar o Maurício. Irmão, Deus vai usar ele, mas Deus vai usar você também. Vai usar eu também. Ah, mas Deus não cura lá no culto. Quando o pastor chama aqui na frente para orar, quem sai do seu lugar e vem aqui para receber oração? E aí eu quero que Jesus cura. Eu estou com enfermidade, mas não vem receber oração. Aí não dá, irmão. Ou às vezes você sabe de pessoa que está precisando de uma oração, mas você não ora. Eu não consigo frutificar, eu não... Sabe o que Deus está falando? Que Ele vai estar cavando em volta. Está cavando. E Ele vai dar mais uma chance para nós frutificar, irmão. Nós temos tudo para isso. Tudo. Só que nós precisamos nos dispor. E Zaqueu, ele sobe na figueira para ver Jesus. O intuito dele era só ver. Ele falou: eu quero lá ver qual que é. Arruma uma estratégia, sobe. E a frutificação na nossa vida, ela começa com o desejo de nós querer ver Jesus. Esse é o primeiro passo. Nós temos que ter o desejo de ver Jesus. Aí começa o processo da frutificação na nossa vida. Porque lá em Salmos 42, 1 e 2 ele diz assim: como a corça anseia pelas correntes de águas. É desse jeito que nós precisamos estar, sabe? Ansiando por estar na presença de Jesus. Ansiando para que Ele possa transformar a minha vida, para que através de mim outras pessoas possam ser transformadas. É isso que nós devemos fazer. Jesus, ele chega até onde Zaqueu ele está e fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aí você fala para mim assim: Du, mas para mim frutificar, para mim estar perto de Jesus, eu tenho que dar fruto primeiro, certo? Errado, irmão. Por quê? Jesus chama Zaqueu para perto dele, antes mesmo dele dar fruto. Zaqueu não tinha dado fruto nenhum, e Jesus chama ele para perto. E às vezes nós queremos chegar perto de Jesus só quando nós estivermos já com a árvore carregada. E Ele chama a gente, sem mesmo antes da gente, sabe, nós nem entregamos a nossa vida para Ele, Ele já está nos chamando. Vem, vem que eu vou te transformar, eu vou te mudar. Através da sua vida, mais pessoas vão ser transformadas. E Jesus está chamando Zaqueu. E diferente muitas vezes de nós, sabe o que Zaqueu faz? Ele ouve o convite na hora, desce e vai ter com Jesus. Quando Jesus entra, Ele redime o nosso passado e redefine o nosso futuro. Olha só, estamos falando de frutificação. Jesus agora ele entra na casa de um publicano, um cobrador de impostos, uma pessoa a qual era rejeitada pela sociedade, como traidor do povo, por cobrar as coisas para o governo, ainda mais.
Aí Jesus entra na casa dessa pessoa. E às vezes, nós que estamos, às vezes dentro da igreja, não deixamos Jesus entrar dentro da nossa casa. Como que Jesus vai redimir o nosso passado e mudar o nosso futuro, sendo que eu não consigo receber Ele agora? Sendo que eu não consigo atender o chamado dEle agora? Aí eu quero viver as promessas de Deus. Irmãos, Deus tem promessa. Deus tem promessa na minha vida e tem promessa na sua. Na vida de todo mundo aqui Deus tem uma promessa. Só que nós só vamos viver essas promessas, só vamos fazer aquilo que Ele quer. E não adianta que não tem outro jeito. Ah, eu quero viver a promessa de Deus. Você quer viver a promessa de Deus? Então eu preciso te dar um comunicado que às vezes não vai te agradar. Então você tem que deixar de fazer a sua vontade. Ou eu vivo a minha vontade, ou eu vivo a vontade de Deus. As duas, infelizmente, não dá. Infelizmente não dá. Pessoas, muita gente ontem no velório do pastor Alfeu, falando a respeito do que ele foi quando ele estava vivo. E aí nós até conversamos, né, Judas? Que no dia do nosso, pessoas podem falar pelo menos 10% lá do que ele falou, do que as pessoas falaram lá, né? A gente até combinou, se ninguém falar, a gente vai um do outro lá e fala. Porque, pastor, ontem foi... Sério, irmão? Foi... Mas isso, a gente tem que fazer enquanto a gente está vivo, irmão. Sabe? Para que pessoas, quando for a nossa partida, a minha, a pessoa pode falar assim, pô, o Du era meio chato, mas nossa, o Du me ajudou bastante, hein? Du... É isso, irmão. Mas o Du me ajudou, tal. É isso que nós temos que viver, sabe? Ajudando pessoas, sabe? Deixar, às vezes, de lado. Ah, é a videira, eu sou figueira, não me rele, não me toque, eu sou não sei o que lá, comigo ninguém pode, sabe? Às vezes a gente é desse jeito. E sabe o que a gente tem que fazer? Irmão, aqui é a terra, quem manda é Deus, e a gente só trabalha para Ele. É isso, entendeu? Quero viver o propósito de Deus? Eu tenho que obedecer Ele. Jesus entra na casa de Zaqueu, muda a história dele. E olha só, a restituição, a frutificação, ela vai envolver a restituição, a generosidade e a justiça. Não é apenas, sabe, Deus ele não trabalha apenas no nosso corpo físico, Ele trabalha no nosso emocional, no nosso espiritual, no nosso corpo físico também. Tudo através do quê? De eu receber Ele, de eu aceitar aquilo que Ele tem, de eu viver o propósito que Ele tem na minha vida. Como eu ministrei, aqui um dia eu falei que tem encontro que não transforma a vida. Esse encontro aqui transformou. Mas sabe por quê? Porque Zaqueu queria ser transformado. E essa que é a diferença. Existem pessoas que vão se encontrar com Jesus várias vezes. Vai até tomar um café com Jesus. Mas a sua vida não vai ser transformada. Como existem pessoas que vão encontrar Jesus no caminho, falar com eles apenas uma conversa breve, e a sua vida vai ser transformada para o resto da vida. Quem define a maneira que você vai sair desse encontro, se é transformado ou não, não é Jesus. Não é. Porque Ele quer transformar todo encontro. Depende de nós. Depende de mim e de você, se eu quero. E aí Zaqueu, ele se transforma. Ele fala para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Agora um homem que tinha tudo no dinheiro, ele já não liga mais para o dinheiro. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Zaqueu é transformado. E Zaqueu começa a dar fruto a partir daquele momento. Mas antes, quando ele foi chamado por Jesus, ele não tinha fruto. Então essa noite, que nós possamos entender que Jesus, Ele está nos chamando. Ele conta comigo e com você. Ele te escolheu, sabe por quê? Porque Ele sabe que você tem capacidade para isso. Irmãos, a única pessoa que deposita toda a confiança em nós e toda a credibilidade, sabe quem que é? É Deus. Ele escolhe nós e deposita, fala assim, não, você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Quando ninguém deposita nada em você. Quando ninguém depositou nada em mim. Jesus, Ele escolheu nós lá. Jesus, Ele nos escolheu para frutificar quando ninguém apostava em nós. Sabe, Robinho, aquela contratação que você fala assim, meu, tem tudo para não dar certo? Jesus fez. Quem olhava, falava assim, não, a contratação que não vai dar certo. Foi Jesus que fez. Chamou eu e você. Ninguém ia contratar nós. E Jesus vai lá e apostou tudo em nós. E aí o que nós temos que fazer? Fazer valer aquilo que Ele apostou em mim e você. Se coloque de pé. Vamos orar.